Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Programa que é o espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo website toda terça-feira às 11 da manhã. Logo após, o programa pode ser acessado no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje nós recebemos a vice-reitora da URGS, professora Jane Fraga Tutiquian, e o professor Luiz Carlos Bombassaro, professor de Filosofia da Faculdade de Educação da URGS. Bem-vindos. O assunto, nós tratamos recentemente das ciências exatas e agora falamos das ciências humanas, motivados pelo nova e não nova, nem um pouco nova discussão sobre a relevância das ciências humanas na universidade, essa área irrelevante e improdutiva e inútil. E o artigo que a professora Jane publicou recentemente, que repercutiu bastante, né, em que ela de forma muito pertinente levanta questionamentos como: desde quando que o papel da universidade é gerar retorno imediato? Retorno imediato, subentende-se aqui algum tipo de produção de mercadorias ou Exato, lucro, né? Econômico. Ou, por exemplo, um outro questionamento, se a gente pode imaginar uma vida sem literatura, sem arte, sem cultura, sem história, sem pensamento, porque tudo isso está nas ciências humanas, né? E também se o Brasil precisa de pessoas que sejam capazes de fazer, mas sem ser capazes de pensar sobre o que fazem, né? E conclui dizendo que a gente precisa de limites para esse tipo de questionamento, né, professora? Exato. Na verdade, a universidade vem, nos últimos tempos, sendo alvo, eu diria assim, o alvo favorito do governo que aí está. Então a gente já vem vivendo algum tempo com os cortes, com o contingenciamento, mas não tínhamos vivido da maneira como estamos vivendo agora a agressão tão forte à área das humanidades. No governo Temer eu ouvi da própria professora Maria Helena Guimarães que a universidade não poderia dispor de espaço público e de verba pública para esses cursos da área de humanidades que poderiam ser feitos em escolas privadas, em universidades privadas e através de EAD. Chegamos então, nada aconteceu no governo Temer e agora então nós chegamos no governo que aí está com uma ameaça muito concreta. A minha ideia era discutir e mostrar a importância dessa área, né? O que significa efetivamente essa área e por que ela causa tanta preocupação para o governo e para as pessoas que aí estão. Se é uma área que não tem um retorno econômico imediato, por que ela preocupa tanto as pessoas? Eu gosto muito da fala do Núcio Ordine, nosso professor honoris causa, doutor honoris causa da universidade, num livro que se chama A Utilidade do Inútil, que inclusive foi traduzido pelo Bombassaro, né? E lá no fim ele diz o seguinte: a cultura, a literatura, a área das humanidades, a educação, na verdade formam o líquido amniótico perfeito
para que daí nasça a democracia, o livre pensamento, a livre expressão e tudo aquilo que nos faz seres humanos integrais, a tolerância, o diálogo, né? E é exatamente por isso que assusta tanto a essa chamada ala da direita, cuja orientação vai num caminho oposto e tem um outro entendimento do que seja democracia. Professor Luiz Carlos, a filosofia, a última coisa, eu acho que pode ser, de que ela pode ser acusada é de ser uma doutrinação, né? Algo doutrinador. É exatamente o oposto, né? Totalmente ao contrário, quer dizer, quem pensa um pouco sobre a história da filosofia e como a filosofia, enquanto experiência do pensamento, se estabelece, percebe exatamente que há uma diferença profunda entre filosofia e ideologia. É evidente que muitos filósofos passam a ser ideólogos, mas a filosofia, na verdade, vive para além um pouco dessa opção pela ideologia. É evidente que ideologias também nós podemos discutir, e na filosofia especialmente se aprende que não há um argumento que não possa suscitar um argumento contrário. Mas a questão é exatamente pôr a possibilidade de uma discussão desses argumentos. Acho que nós vivemos um período de embrutecimento de todos os modos, não só um embrutecimento ético que se revela em muitos âmbitos da vida cotidiana e da vida hoje. Mas nós vivemos também um embrutecimento intelectual no sentido radical de que desejamos imediatamente ter razão, mesmo sem nós perguntarmos um pouco sobre o que poderia fundamentar as nossas razões e aonde nós daríamos razão. A filosofia vive de um espírito aberto, a filosofia demanda também um espírito aberto, mas ela também não se serve de estruturas, digamos, que possam impedi-la, de algum modo, de se realizar. Eu costumo dizer que os sistemas filosóficos, ou a filosofia em geral, ela ultrapassa um pouco os projetos governamentais. Ela tem uma história e uma relação com a vida das pessoas que já tem consciência de que também os governos passam. E ela faz um pouco o papel de anunciar, não só de denunciar os sistemas de governo, mas também de anunciar o seu próprio fim. Exato. Um outro aspecto, já que se fala muito em produtividade e resultados, né? Quando se discute as ciências humanas, né? Ciências humanas também são um campo econômico também. O que se faz dentro das áreas de humanas, claro que se tem pensamento, né, e questionamento oriundo disso, mas se produz. A economia da cultura hoje é uma realidade e muitas pessoas que se graduam em cursos aqui da universidade em áreas de artes ou humanas, literatura, estão produzindo, estão, enfim, gerando renda e gerando, às vezes, empregos também, né? Esses dias, umas 2 semanas atrás, esteve aqui um pianista maranhense aqui na rádio dando entrevista e eu achei interessante o que ele citou textos, segundo ele, de economia criativa, textos internacionais que ele estuda, que dizem que o Brasil poderia facilmente ser uma potência internacional em cultura, do ponto de vista econômico mesmo. Mas a gente só fica sonhando em perseguir as potências que já existem, por exemplo, em mineração ou agroexportação. Nós já conversamos, né, professora, sobre essa área toda. Acho que nós conversamos na Feira do Livro, mais especificamente sobre literatura. Isso. Essa área toda econômica que está relacionada com as artes e as ciências humanas, né? Essa dimensão continental do Brasil, eu gosto muito do Caetano Veloso quando ele diz assim, essa é a nossa graça e a nossa desgraça, né?
a desgraça pelas próprias desigualdades sociais. O Brasil é um dos países de maior desigualdade social. Mas a nossa graça é efetivamente tudo aquilo que faz parte da identidade do brasileiro enquanto comunidade cultural. E se nós pensarmos na comunidade cultural brasileira, se vai ver que nós somos, na verdade, uma unidade formada pela diversidade, ou a diversidade é constituída numa unidade. Essa é a nossa grande riqueza. Por outro lado, nós não temos oportunidade de desenvolver a própria economia criativa numa escala que seja maior. A gente não tem possibilidade de ganhar dinheiro, por exemplo, com cultura. Tá? Por quê? Porque a cultura não é valorizada como deveria ser. E quando se entra num tempo de crise econômica, se corta primeiro a cultura e se corta da educação. E eu acho que isso nos impede de florescer com todo o potencial que nós efetivamente temos. E o nosso potencial é muito grande e é muito rico. O interessante, se eu puder entrar na conversa, é que exatamente se corta onde deveria se investir. No sentido de que a solução da crise, ou a solução das crises, só aparecerá desde fora desses ambientes que já criaram um círculo vicioso do qual não é possível fugir. Não é necessário fazer uma defesa em contexto das ciências humanas, das humanidades, separando-as das ciências empíricas ou separando das ciências naturais. A grande questão é perceber qual a dimensão que o valor da ciência tem para a humanidade como um todo. Quer dizer, quem discute o valor da ciência não é somente aquele que faz a ciência no seu campo específico, mas é uma comunidade inteira que valoriza ou que pode dar valor àquilo que a ciência produz. E nesse aspecto, me parece que os cortes identificam sempre uma mentalidade imediatista, uma mentalidade que pensa resolver as questões somente através do plano econômico. As humanidades são produtoras, a produção das humanidades ela é de um valor simbólico incalculável. A humanidade se constitui pelo valor simbólico das mercadorias e dos elementos materiais e imateriais que produz. A grande tacanhez, o grande encurtamento intelectual é perceber que as humanidades não contribuem para o desenvolvimento econômico de um país. O desenvolvimento econômico do país ele não depende única e exclusivamente da economia, ele depende da mentalidade de quem gerencia e de quem participa da vida econômica. A gente poderia dizer que as ciências humanas e a filosofia em particular, professor, é um pouco como a política, que muita gente diz que não gosta de política, mas volta e meia está fazendo política mesmo assim. Eu diria que é impossível não pensar, mas temos diversos modos de poder explicitar isso. Nós, evidentemente, o pensamento nos é constitutivo, quer dizer, nós somos constitutivos, todos nós temos capacidade de pensar, nós não precisamos de muitas escolas de filosofia e de muitos filósofos, mesmo em tempo de mídia eletrônica e youtubers, etc. Nós não precisamos unicamente de gurus, porque nós também temos pessoas que sabem que o pensamento vive de algum modo. Me parece que isso é um elemento importante, quer dizer, como a filosofia pode contribuir com alguma coisa, com algum tipo de reflexão, com algum tipo de contributo à compreensão do atual estado de coisas. Acho que este é o ponto, a pergunta importante. E ela pode contribuir na medida em que ela faz uma reflexão sobre o que nós fazemos. Se a filosofia é política, eu diria que em parte sim, mas é preciso ter clareza para mim numa questão que me parece importante. A política é o âmbito dos interesses. Os interesses são evidentemente o foco das discussões políticas.
é estranho que não haja interesse em colocar os grandes valores que a humanidade sustenta e que sustentam a humanidade, como, por exemplo, a justiça social, como um ponto importante da pauta da discussão política nacional. A professora Jane já fez essa referência. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, vivendo a maldição da riqueza. Não é pura e simplesmente um acaso o que se passa, é produto de uma decisão, e essa decisão, ela é uma decisão que afeta a muitas pessoas. É evidente que todos os sistemas de governo podem tomar decisões independente daquilo que nos agrada, mas a grande vantagem, que eu costumo dizer, a vantagem da filosofia, é nos mostrar de alguma maneira uma posição, onde nós nos situamos, onde nós estamos. E essa posição me parece hoje muito, muito evidente, no sentido de que ela é uma posição de crítica em relação às decisões que a política pode tomar para a condução do país. Eu lendo aqui para preparar essa nossa entrevista, procurei alguns textos disponíveis aí do professor, né? E achei um capítulo de um livro de 2011, que é Filosofia, Conhecimento e Ação, que é uma breve introdução assim ao conceito de filosofia, digamos. E aí, coincidentemente, lá no final, tem umas recomendações de filmes a se assistir, e estava lá o mesmo filme que a professora Jane cita no artigo, que é o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Uma coincidência, mas, claro, remetendo a essa questão da gente... nós aqui fazemos um trabalho intelectual, digamos, né? Mais intelectual. Mas mesmo para as pessoas que realizam um trabalho mais braçal, elas têm que pensar sobre o trabalho, né, professora? Essa na verdade, é a grande preocupação. A gente vive, eu acho que considerando o contexto todo em que nós vivemos um momento de imediatismo, né? Nós vivemos um momento de individualismo também, muito grande, e nós temos um contingente muito grande que pensa que pensar não serve para nada, né? Quando eu penso em cultura, né, eu penso em reflexão. E quando eu penso em cultura, acho que o cerne da cultura que tem que ser resgatado é o próprio homem, né? Então, acho que até numa outra forma de humanismo que o nosso tempo suscita. Em 1999, eu assisti um Roda Viva com Michel Serres, e ele disse assim, não se engane, o século XXI vai ser o século das ciências duras, e nós vamos ter que lutar pelo humanismo. Por quê? Porque ele disse, vai surgir o quarto mundo, nem primeiro nem terceiro. Esse quarto mundo é uma rede invisível em volta do planeta, formada por miséria e por violência. É isso que nós estamos vivendo. Isso por si só já deveria ser um grande sinal de alerta de que nós precisamos preservar, de que nós precisamos resgatar na sua totalidade as humanidades para mudar este mundo, né? Mais ainda, é só a gente imagina uma sociedade sem cinema, uma sociedade sem música, uma sociedade sem livros, uma sociedade sem arte, uma sociedade sem música. O que sobra? Né? Não sobra absolutamente nada. Pior, acho, e aí vem a referência aos tempos modernos, não sei para que serviria uma civilização, mais do que uma sociedade, uma civilização capaz de fazer como faz o personagem do Charles Chaplin e incapaz de refletir sobre aquilo que faz. Acho que a gente precisa de pessoas que apertem o parafuso, mas a gente precisa de pessoas que possam refletir, porque senão nós vamos estar sempre pisando sobre os mesmos passos e apertando sempre os mesmos parafusos. Esse é o nosso desafio do século XXI.
e que o governo nos coloca agora como um desafio extremamente imediato. Muito bem, seguimos conversando sobre isso, sempre abastecidos pelos estudos de vocês das ciências humanas, né? Obrigado, professora Jane, professor Luiz Carlos. Obrigado pela oportunidade. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Sperotto. Pela URGS TV, imagens de Breno Dias e Jonathan Fabris. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.